os diferenciais de altura entre os passeios e os pavimentos, com a colocação de pavimentos estáticos, com a colocação de guias, com a colocação de elementos de cor diferenciada, para que as pessoas de mobilidade reduzida, mas queremos dizer para que todas as pessoas possam ter mais segurança, mais conforto na sua mobilidade urbana. É muitas vezes um assunto que os decisores de todos valorizam, porque não se trata de uma daquelas grandes decisões que se tomam com um raso, mas tenho que dizer que tenho particular orgulho com este nosso programa e nesta nossa linha de ação. Porque quem conhece bem a cidade de Lisboa sabe bem aquilo que digo, é que muitas pessoas diminuem a sua mobilidade, ou se limitam da sua mobilidade, por medo de utilização do espaço. Eu lembro-me bem, não sei se ainda não tinha estado nesse momento, quando em 2013 fizemos uma visita ao bairro de Campolido, creio que todos conhecem, mas para os que não conhecem, isso é uma das colinas que dá para o Val de Alcântara. Não se trata de uma zona particularmente central do ponto de vista turístico, trata-se de uma zona com população envelhecida, como vários bairros da cidade, mas onde, se algum de vocês se dirigir às 10 da manhã ao bairro de Campolido, o que verá ainda é um conjunto de pessoas de idade que se alinham atrás dos carros, numa fotografia digna de registro. Pela negativa, claro. Porque se forem falar com essas pessoas, perguntarão o que é que estão a fazer atrás dos carros. E a resposta que terão, nós estamos a aguardar a nossa vez para ver se não vem um carro para podermos descer pela rua, porque nós temos medo de descer pelo passeio. Porque sabemos que se descermos pelo passeio, nós poderemos sair e poderemos não mais recuperar. Ora, quando nós chocamos com esta realidade, nós estamos a chocar num direito básico, fundamental da velocidade, para mais velocidade se quer, inclusive, é que todos possam circular a pé com segurança. Alguns dizem, mas isso não é uma questão mais pequena, essa questão dos passeios e do conforto? Não é. Esta é mesmo uma questão prioritária de uma cidade de Lisboa, para mais, para uma cidade que enfrenta um desafio estratégico, que é o desafio do envelhecimento. Hoje, 25% da população residente da cidade de Lisboa tem mais de 65 anos, 50% da população residente tem mais de 50 anos, e se a cidade não está preparada para assegurar o direito à mobilidade, então verdadeiramente não está a cumprir a sua função básica. Praças em cada bairro, plano de acessibilidade regional, são instrumentos centrais para a melhoria da qualidade de vida, para a alteração dos padrões de mobilidade e para uma cidade mais inclusiva para todos. Aproveito para incluir neste ponto um projeto de grande ambição. O vereador José Sá Fernandes apresentará aqui de forma, nas suas linhas gerais, daqui a muito pouco tempo, que é a criação em Lisboa de uma verdadeira rede de mobilidade ciclável. Lisboa hoje tem cerca de 60 km de ciclovias. É um número impressionante para aqueles que acham que Lisboa são só colinas. 60 km de ciclovias já não é tão pouco quilómetro assim. Mas a verdade é que uma parte importante da nossa rede de ciclovias concentra-se na ligação de zonas verdes ou de parques verdes e não é hoje ainda de forma suficiente uma rede de mobilidade para as respostas à necessidade das pessoas. Ora, o projeto que neste momento está em curso e que iremos apresentar é um projeto que acrescenta 150 km de rede de ciclovias à atual rede da cidade, com uma visão diferente, que é a visão de termos em Lisboa uma verdadeira rede de mobilidade, isto é, que sirva, que sustente, que apoie as escolhas de mobilidade das pessoas por um padrão, que é utilizarem a rede de bicicleta, desde andarem a pé, no seu transporte individual ou até transporte público. Isso implica ter uma rede que, em primeiro lugar, seja uma rede efetiva, isto é, seja capaz de ligar os vários pontos da cidade, seja capaz, com clareza, com informação, com transparência, seja capaz de permitir que as pessoas utilizem as suas deslocações, trabalho, casa, compras, comércio, todo tipo de atividades que possam fazer, se for essa a sua escolha, através de bicicleta. Tem hoje já exemplos claros desta rede que está em construção. Aliás, começamos a construí-la antes de apresentarmos. Quando vemos as obras de São José de Melo por da Avenida da República, já lá estão a aparecer assim umas faixazinhas pretas de um lado e do outro, que daqui a algum tempo estarão pintadas de verde,
rede ciclável, a nova rede de ciclovias. Já na saída do Cais de Estaré, na direção de 24 de junho, na direção ao Alcântara, também já podem ver a vasta expansão dessa rede e por toda a cidade isso está a acontecer. A nossa grande preocupação é que ela seja uma rede eficaz, efetiva, que cubra as necessidades, mas também, ou para isso, ela tem que ter uma característica primeira, é que ela tem que ser segura. Isto é, a rede tem que ter um nível, o desenho da rede, a arquitetura, a infraestrutura, tem que ser de tal forma capaz para dar segurança a todos aqueles que queiram optar pela bicicleta enquanto meio de mobilidade da cidade. E este é um ponto crítico, porque a questão fundamental para as pessoas quando escolhem fazer uma alteração do seu meio de mobilidade é obviamente a eficácia, poderem chegar ao sítio que querem, poderem chegar mais rápido, mas tem um ponto prévio, poder chegar em segurança. É por isso que nós adotamos diferentes tipologias do ponto de vista da organização da rede, do próprio desenho da rede, em função das características da rede viária e da necessidade de darmos mais segurança às pessoas. Admitamos, por exemplo, no bairro residencial, ter simplesmente uma via que é partilhada entre bicicletas e automóveis a uma velocidade de 30 ou 20 km/h é boa solução. Poderá ser, possivelmente. Mas temos a certeza absoluta que uma via de grande intensidade viária, se não houver uma via verdadeiramente segregada, autonomizada e com barreiras que defendam os ciclistas, não é possível termos e esperarmos um aumento significativo das pessoas que utilizam este meio. Mas deixarei para o vereador Sá Fernandes a sua apresentação mais detalhada e fazer essa intervenção aqui, aliás, para assegurar que nós estamos. Ele tem aqui um encorajamento firme para concluir e para nos apresentar depois publicamente toda a globalidade desta via, mas é um instrumento da maior importância. Quero concluir, e perdoa-me por estar a ser um pouco longo, pela questão talvez mais importante, mais estratégica, mais transformadora daquilo que estamos a fazer e que certamente vai ocupar a gestão da Câmara ao longo dos próximos anos. E a grande questão estratégica para a próxima década da Câmara de Lisboa vai ser precisamente a incorporação da gestão dos transportes públicos, a sua melhoria, a sua capacitação, a transformação do transporte público, em particular a carris, como grande instrumento da mobilidade ao serviço da mobilidade das pessoas na cidade de Lisboa e a sua articulação, quer com as dimensões da via pública, do estacionamento, da rede ciclável, e dos outros operadores e instrumentos de mobilidade que se desenvolvem e que estão presentes na cidade. Eu acho que este é um desafio, não é um desafio para um ano, não é um desafio para 2 anos, fazer a integração, fazer a projeção e a concretização de um plano estratégico de recuperação do transporte público e fazer depois a sua integração plena, coerente, com todas as peças do sistema de mobilidade da cidade, é verdadeiramente um desafio para a próxima década. Começa isto com um ato fundador, um ato de vontade do Governo, que eu quero aqui saudar, com quem temos tido um diálogo absolutamente irrepreensível de quem partilha uma visão estratégica comum, em poder fazer a passagem da carris na sua propriedade de gestão integralmente para a Câmara de Lisboa, em condições que vão permitir à Câmara de Lisboa melhorar de forma significativa os indicadores de desempenho a médio prazo para a vida dos cidadãos. A passagem dos transportes públicos do Estado da gestão para a Câmara de Lisboa não é uma questão de natureza do poder político, de exercício de poder, peço desculpa, e não é uma questão de natureza administrativa, isto é saber que ramo manda em quê. Não, é uma questão estratégica, central, para podermos gerir a melhoria, para podermos concretizar a melhoria do sistema de transportes. Não irei detalhar muito o que é que iremos aqui fazer, mas gostava de vos deixar alguns pontos que considero essenciais destacar aqui. Em primeiro lugar, não há verdadeiramente uma rede de transportes públicos conciliante na cidade de Lisboa que possa ser pensada de forma conciliante na cidade de Lisboa que não se integre de forma clara numa rede metropolitana. Se alguém tiver alguma visão que resolve os problemas da mobilidade ou do sistema de transportes públicos a partir, grosso modo, daquilo para dentro, simplesmente vai falhar por completo.
Porque a questão é que os sistemas de transportes públicos têm que ser pensados e articulados de forma coerente em primeiro lugar a nível metropolitano. Porque hoje os padrões de mobilidade fundamentais, maiores, estruturais, são precisamente esses, são metropolitanos. Nós temos uma área metropolitana com cerca de 2,8 milhões de pessoas, temos um centro da área metropolitana com 550 mil pessoas. Não organizar de forma eficaz os transportes públicos a nível metropolitano é falhar o desafio da própria melhoria dos transportes públicos. Significa isto que o desafio é um desafio gigantesco. Estou aqui a olhar para os nossos amigos do Barreiro, com quem temos investido muitas e muitas horas, e estou certo que ainda não chegamos a um décimo daquilo que vamos ter que fazer. E o desafio é tão mais gigantesco que nós não estamos a desenhar um sistema de uma folha branca. Nós vamos ter que resolver o conjunto da articulação do sistema de transportes públicos na área metropolitana de Lisboa, não por uma folha branca, mas sobre um conjunto de um emaranhado absolutamente incompreensível, ilegível, irracional do ponto de vista do serviço do cumprimento das necessidades de mobilidade das pessoas, que é verdadeiramente a situação que está instalada na área metropolitana. Há centenas de tipos de transporte neste momento a circular e a serem vendidos pelos mais diversos operadores. Há dezenas ou centenas de operadores. Há sistemas de atribuição de licenças a operadores que não cumprem verdadeiramente um critério de serviço público, mas que foram obtidas para cumprir um critério de estrita aumento de rentabilidade do operador. E quanto mais nós vamos descobrindo sobre o funcionamento do sistema, mais se torna complexa e mais se torna evidente para nós a complexidade de integração e de articulação do sistema. No fundo, o que nós temos de ser capazes de ter muito claro quais são os padrões e as necessidades de mobilidade e, sobre isso, construir os elementos que nos permitam ter sistemas de ética, sistemas de tarifário, sistemas de informação aos municípios que sejam únicos, que sejam claros, que sejam integrados, que sejam legíveis. Porque a verdade é que ninguém circula pensando no que são as barreiras administrativas dos concelhos. Isso é um absurdo. Ninguém circula de Amadora para Lisboa pensando agora que estou a passar uma fronteira. Eu agora aqui tenho que mudar o operador de transporte, eu agora aqui tenho um ticket diferente, uma cor diferente, um operador diferente. E com um preço que seguramente é muito mais alto do que aquele que disse. E este trabalho de coordenação e de concentração a nível metropolitano das funções de regulação, das funções de tarifário, das funções de ética e das funções de informação é da maior importância, sem perda naturalmente daquilo que deve ser as competências próprias dos municípios, que a lei define, e bem, que é a competência de cada município definir a rede interna de cada município. Ora, no caso de Lisboa, nós sabemos a responsabilidade que temos. Nós temos uma responsabilidade com o estabelecimento da rede interna, mas nós temos também uma responsabilidade maior, que é sermos o destino de uma parte muito importante da rede externa do município que se dirige à cidade de Lisboa. Primeiro grande desafio, a dimensão da articulação metropolitana. Segundo grande desafio é o desafio da acessibilidade. O desafio da acessibilidade que se coloca em múltiplas dimensões. Muitas têm sido faladas, naturalmente, de resolução de desenvolvimentos de tentativa de recuperação de uma fortíssima deterioração dos transportes públicos que chegaram na última década. Aquilo que o Secretário de Estado aqui disse é da maior importância de ser entendido. Nós não vamos reverter com rapidez o nível de degradação que foi feito nos últimos anos. A gente tem consciência do que é que aconteceu. Perderam-se 100 milhões de passageiros em 4 anos dos transportes públicos de Lisboa. Degradou-se o investimento nas infraestruturas. Degradou-se o investimento e tirou-se as condições operacionais de um vasto conjunto do sistema. Isto não sai do lado de Guilherme. Agora há uma coisa para mim é que, claro, nós temos que ter e temos que apresentar a nossa visão estratégica para o desenvolvimento do transporte público para cada um dos operadores e de forma a podermos introduzir, assegurar este objetivo central para a acessibilidade. Passa, obviamente, por muitas coisas, passa por múltiplas dimensões. Estamos a falar de questões de barreiras físicas, barreiras arquitetónicas, estamos a falar dos elevadores, das passadeiras, estamos a falar de muitas coisas, mas estamos a falar de uma questão básica. Tarifários. Na minha opinião, os tarifários dos transportes públicos na área metropolitana, em particular aqueles associados a determinados segmentos etários e relativamente à dimensão dos espaços,
não são compatíveis com uma eficaz política de mobilidade na cidade de Lisboa. Não são. E digo isto sem receio, porque sei o que é que tem do outro lado. Sei qual é a exigência daquilo que estou a afirmar. Mas tenho a consciência que não há verdadeiro transporte público que se assuma como transporte público que não tenha uma dimensão de financiamento público associado. Não conheço. Eu conheço sistemas de transporte que, de tanto se cortar e limitar às linhas rentáveis, continuam a ser sistemas de transporte, mas deixaram de prestar a sua missão como missão de serviço público. Eu isso conheço. Chama-se Carris de Lisboa e chama-se Metro de Lisboa. Mas a grande questão, o que eu não conheço, são sistemas de transporte público que assegurem linhas noturnas com poucas pessoas, linhas a locais com poucos clientes, mas que são absolutamente centrais do ponto de vista da coesão do serviço público, mas que, obviamente, seria impensável esperar que essas linhas alguma vez tivessem rentabilidade. Mas é que essa é a grande diferença, ter um serviço público para ter um serviço de transportes. Porque o serviço de transportes é isso mesmo, é um serviço de transportes, ter um serviço público. Transportes é outra coisa. É ter um serviço público, é ter um serviço de transportes que assegure as necessidades do público em geral, de uma comunidade em geral. E este, no fundo, é o grande desafio da acessibilidade. Por último, eu acho que o maior desafio em matéria de transportes públicos que a cidade e a região enfrentam é a questão da sua credibilidade. O que está em causa na mudança de padrão da mobilidade numa cidade assenta muito na credibilidade do serviço de transporte. Isto também não é um conceito simples e único, mas a credibilidade significa nós termos a certeza, e cada um ter a certeza, de se usar o transporte público, consegue chegar de forma mais rápida do ponto A ao ponto B. Consegue chegar a tempo horas, consegue chegar em conforto, consegue chegar em segurança. Conseguimos cumprir as nossas necessidades básicas do dia a dia, que é sair de casa e levar os filhos à escola, para aqueles que ainda têm a felicidade de ter essa responsabilidade, que depois têm que ir para o seu trabalho e depois têm que regressar e fazer o regresso a casa. Que se tiverem algum evento da sua vida, podem utilizar a transporte público porque ela cobre e é eficiente para cobrir essa necessidade. Esta é a questão fundamental, é a credibilidade. É saber que o sistema existe, que funciona e que funciona bem para as necessidades de cada um. Eu acho que esse aqui é o grande desafio. Volto a frisar. Nós não conseguiremos melhorias de curto prazo. Mas se nós temos que impor este objetivo e esta visão, senão nós não conseguiremos fazer a alteração do padrão de mobilidade da cidade. Permitam-me, eu sei que há muitíssimo longo para a minha exposição, já acabei com todas as horas disponíveis, mas já agora digo tudo o que sei sobre este tema, para não ficar nada, não tem mais a dizer, já não tem mais a dizer sobre o tema. Há uma pedra que eu não queria deixar de falar, que eu acho que é a grande pedra que fica em falta, que ainda não está devidamente intencionada no desenvolvimento dos transportes para a área metropolitana de Lisboa, se prende com a questão da linha de Cascais. A linha de Cascais é uma linha que, para aqueles que conhecem, tem vindo a tirar-se muito ao longo dos últimos anos. Já ouvi em diferentes condições a necessidade do seu investimento e da sua qualificação. E a verdade é que a linha de Cascais hoje está no nível de degradação que tem de ser atalhado, mas temos que ter a consciência que a linha de Cascais hoje tem uma igualização que serve de forma muito eficiente as necessidades de mobilidade da área metropolitana. Não me custa a crer, aliás, que mais uma vez, se nós estivéssemos a desenhar o sistema de uma folha em branco, nós não desenhássemos a linha de Cascais como ela já foi desenhada há um século. Nós não desenharíamos naquele sítio. Hoje, aliás, basta ver onde é que a desenharíamos, que era precisamente ao lado da A5. Não é por acaso que a A5 se desenhou no sítio que está desenhada, precisamente cobre a coroa norte dos concelhos, onde está a população residente de uma parte importante dos concelhos da área metropolitana de Lisboa e desenvolve, aliás, muito perto da zona central e norte da cidade de Lisboa, que é onde está a parte mais importante do emprego e da atividade na cidade de Lisboa, ao contrário das pessoas que pensam que é na Baixa, não é na Baixa, é mesmo da zona do Marquês para cima. Mas a verdade é que nós hoje não temos esse desafio, nós hoje não temos essa oportunidade de desenhar uma folha em branco. Mas nós podemos melhorar muito o funcionamento.
E temos discutido e debatido, para nós, um elemento essencial num projeto de requalificação da linha de Cascais é precisamente assegurar que a linha de Cascais integra a linha de cintura a partir de Alcântara e vai permitir fazer, completar um anel ferroviário que permite que aqueles que vêm de Cascais e dos outros concelhos limites entrem na cidade de Lisboa, não desembocando no Cais de Sodré para que seja exigido a partir daí, friso bem o que vou dizer, não uma mudança para o médico, mas duas mudanças para o médico. A questão é que estes blocos entram na linha verde para fazer uma estação para a linha azul para virem para o norte da cidade de Lisboa. É este o movimento principal que se realiza na cidade, mas que possam ir de forma direta através para Alcântara, Campeiro, Sete Rios, Entre Campos, Comargueiro e completar uma banda circular através da linha. Consideramos que esta opção é uma opção estratégica, que deve ser seguida, que deve ser prosseguida e que o município de Lisboa não desistirá e como já resolvemos tantos e tantos assuntos que estavam pendentes destas negociações com o Governo, tenho dito, não dá para resolvermos tudo ao mesmo tempo, mas à medida que vamos juntando uns, à medida que vamos tendo duas conquistas, vamos pondo novas ambições em cima da mesa e esta será seguramente uma das próximas. Quero agradecer a todos a vossa presença e desejar a todos uma excelente conferência. Obrigado. Está desta forma terminada a sessão de